Em nome legal, declaro Bom dia, meu amigo. sessão. Bom dia. Nós temos aqui 5 processos. Doutora Berenice, vamos julgar logo? São Aí, 4. Tranquilo. Doutora Berenice, número 49. Houve uma mudança, não é, na numeração. Eu não sei se... Pode identificar. É o 233. Não, não é esse não, jogador. É não. 49. É o agravo de instrumento 0806-782-26-2021. Eu digo da pauta anterior, a sustentação oral da pauta anterior. É isso Mas aqui. aqui. É 0110-6693. Não, doutora Berenice, é o 49. É o agravo de instrumento da Unimed 0806-782-26. 49. Então, essa numeração está correta. Pronto, tá. Unimed Natal. Está em mesa, sim. Renato Augusto. Vai ter sustentação? O advogado está presente? Sim, Excelência. O senhor fala por quem, doutor? Pela Unimed Natal. Está com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de saudarmos a pessoa do presidente dessa sessão. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Natal contra a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o ingresso da médica nos quadros de cooperado da Unimed Natal sob a condição do pagamento da cota de ingresso no valor de R$36 mil. Já Nós estamos colocando para 94, doutor. Isso, Excelência. Já é um entendimento pacificado nessa Câmara. Exatamente. Desiste da Sim. sustentação? Então, pronto. Então, está unanimidade, não é isso? Desembargador, da outra parte. Pela ordem, Excelência, eu só queria fazer o mesmo apelo da sessão da semana passada em relação à consignação do prazo para que a médica faça a complementação do pagamento da cota. Tem 30 dias que nós colocamos a outra semana, viu? Perfeito. Okay. Se não tiver Obrigado. aqui, eu vou fazer a pequena correção. O advogado Tá certo, presente, outra parte, Jaqueline? Não está presente. Então, pronto. Então, está julgado a unanimidade, conhecido da provimento parcial agravo de instrumento apenas para formar decisão quanto ao valor da cota parte, que deve ser aquele vigente à época da proposta do ingresso, qual seja 94 mil. E com 30 dias para complementar, é isso? Certo. A unanimidade. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia. Na sequência, doutora, o 54. Pronto, Agravo de instrumento 010-894. Josimar Alfredo da Silva. E agravado Chilene Delfina. O advogado está presente? Não, Roberto, não tem nenhum Roberto presente. Pronto. Também não caberia, hein? Não caberia moral, não. O advogado é Breno, não? Soares Paula? É Roberto Carvalho de Souza, não? O advogado, está certo. Mas não cabe, não é? Também. Porque naquela hipótese, né, que versão de tutela de evidência, né? Ou de urgência, não é isso, doutora? É a bariátrica que a gente está concedendo. Não vai caber a sustentação. É isso mesmo. Tutela. É isso mesmo, Vossa Excelência, quer ler o resultado, de qualquer maneira? Aqui nós estamos analisando as comorbidades do agravante e entendendo que há necessidade realmente... Doutora Berenice, Como? Um momento só, eu acho que a gente está tratando de outro processo. Jogo 54? Confira aí. Josimar Alfredo da Silva? Isso mesmo. É esse. É a bariátrica que ele está pedindo, porque ele está com comorbidade, ele está com obesidade mórbida e relacionou e comprovou todas as suas comorbidades. Sim. É porque houve uma modificação na numeração. Não, mas o que está exposto aqui na pauta, o 54, é Josimar Alfredo da Silva e Chilene Delfina de Oliveira Pinheiro Pontes, não? É Josimar Alfredo da Silva. Mas já está havendo um erro aí, doutora. Vamos conferir aí. E outros, e Chilene Delfina de Oliveira Pinheiro Borges. Esse aqui está dizendo... Pinheiro Pontes. Eu acho... Eu procurei o plano de saúde. Aqui está dizendo, esse 54, que é uma decisão que acolheu incidente de falsidade documental. Por isso que talvez não seja... Exatamente. Não, eu tenho do documento... eu tenho esse aí também. Pronto. O que não... Eu tenho ele. Está no 45, eu acho. 080-1894.
Eu estou com ele, a bariátrica. Ou então eu fiz tudo errado. Mas veja esse incidente aí, doutora. É porque eu coloco na primeira folha tudo que eu analisei. Aqui está dizendo pela pauta que é... Não é isso, Jaqueline? O 080. É um incidente. Então, pronto, esse 0,800, esse do incidente não cabe sustentação oral. Então, vamos deixar para lá, doutora Benítez. Depois... Então, vamos agora, esse da bariátrica, doutora. Excelência, bom dia. Por acaso, esse Josenildo, seria Josenildo Souza de Oliveira? Não. Não chamou ainda não, doutor. Não, né, advogado? Não. Pronto, perfeito. Perdão, aqui, no caso seria um advogado aqui do escritório e eu estava acompanhando a sessão e achei estranho. Muito obrigado, então, desculpa pela interrupção. Presidente. Foi não, doutor. Esse da bariátrica não é o 53, não? Que é Renata Cassiano e Unimed. Foi juntado errado. E esse que ele tá falando é um incidente de falsidade. Está para julgar. Pode... não cabe sustentação. O da bariátrica é o 53. Jaqueline, esse da bariátrica está Não. na relação para julgamento? Tá. Tá não. Não está para sustentação, não. Está errado. Tá não. Então, vamos para o 50... O 54 era o do incidente, né? Agora, é o de Josimar Alfredo da Silva. Maria Auxiliadora. Não tem? Não tem, não cabe, né? Porque não se enquadra naqueles casos de decisões que vier sob tutela de evidência e de urgência, né? Esse aqui é o incidente de falsidade. Embora aqui está dizendo que conhece e julga desprovido do recurso, não é isso? Na sequência, o 63, doutor, apelação civil 08, 27 e 183, 49. Apelante Maria Clara Gomes Maciel. E apelado Banco J. Safra S.A. Certo. Está aí mesmo. O advogado está presente? Sim, excelência, estou presente. Doutor, aqui pelo voto, não sei se vai... Está dando para ser o provimento, né? E o apelante fixando a indenização do valor de R$5.000. Abre mão da sustentação oral. Abre mão, né? Que diz o seguinte, doutor Benítez, quer ler o ato? Não, pode continuar. Reformando, conhecer e julgar parcialmente provido o recurso, reformando a sentença para condenar o apelado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000. Porque não existia. Certo. Então, julgado a unanimidade, não é isso? Doutor, o 66 agora, apelação civil 01, 06, 693, 56, 2012. Certo, é o da corretagem. Foi José Nildo. Pronto. Exatamente, é em mesa. O advogado está presente? José Nildo Dias. O advogado Nilson Nelber Siqueira Chaves. Julgar, parece que vamos julgar. 66. 66. Qual é o resultado, doutor? O resultado é que a parte não sabia que estava pagando, não foi informada a ela que estava pagando a corretagem, e como não houve essa confirmação, o julgamento é ausência de ciência prévia, nesse caso, do consumidor, demonstrada do contrato, abusividade reconhecida, entendimento firmado por ocasião do julgamento, do RESP 1599511, dano moral não ocorrência, ausência de ato ilícito praticado pelas recorridas, manutenção da sentença que se impõe. Bom, a unanimidade. Na sequência, tira o 77, que também não cabe embargo de declaração, não cabe sustentação oral. E agora, o da pauta anterior, doutora. Eu não tenho mais nenhum. 231, tem não? Não. Tem o 231. Apelado a Lúcio de Figueiredo Ferreira. Veja aí. Não tem. Esse
Esse 233 da pauta anterior está aqui como juíza convocada a doutora Berenice Capuchu, e o 234. O 233... Marluz de Figueiredo Ferreira, que foi da pauta anterior. É justamente esse aí que eu estou lendo. E o outro é Ministério Público Apelante. O 233... Não, eles foram retirados de pauta. Não, estou na pauta. Estão na pauta com a senhora relatora. Foi retirado o 080-2742. Não mesa, não é isso, doutora? Acho que sim. Mas o 231 está na pauta, né, Jaqueline? Que é o 081-7586. Que é o Isso são as partes. 231. Essas são as partes. Pelo número. É Marluce de Figueiredo Ferreira e apelado diretor do Departamento de Tributos Imobiliários da Secretaria Municipal de Tributação de Natal. Tem a advogada, a doutora Ana. Não tenho esse processo comigo hoje para julgamento. Então não mesa, né, doutora? Não mesa. Pronto. Vamos lá, doutor Cláudio Santos. O 11. Uma informação, por favor. Pois não. Esses processos da pauta anterior, doutora Jaqueline, estavam aqui assinados e solicitada a pauta pela doutora Berenice, 233 e 234 não vão ser julgados? Não. Nenhum dos dois foram retirados de pauta pelo desembargador Expedito, ou ela retirou? Não, Ela retirou. Desembargador Cláudio, por favor, confirma aí os números. É o 081-7586. Exatamente. Pronto, não mesa. E o Não, esse não mesa. Não mesa, mas continua, doutora Berenice? Continua. Então, o 234 é Ministério Público, o número dele é 0800-2742. Esse foi retirado de pauta, né? Esse foi retirado de pauta pelo desembargador Expedito. E o outro só de mesa. Ô, doutora Berenice, não mesa. retirado. Ok. Aquele que eu leio, o de Marluz, não mesa. Ok. Pronto, Padu. Agora vamos para o Vossa Excelência. O número... Doutora Berenice, está dispensado. Doutor Ricardo, volta quando das férias? Bom dia, então, para todos. Peço licença para me retirar. Está certo. Bom dia. Queria Na próxima sessão ele estará presente, Padu Cláudio. Tá bem. Os 30 dias de substituição. Muito obrigado pelo apoio e a ajuda que você deu a esse gabinete. Viu? Obrigada, senhor, pela confiança. Um abraço. Padu Cláudio Santos. Tchau. Oi, Número bom dia, 11. perdão. Número 11, pode identificar aí. Número 11, agravo do instrumento. 0804-977-38-2021. Agravante Roberto Fernando de Amorim Júnior. E agravado Banco do Brasil. O advogado Tiago Tavares. Doutor Tiago, está presente? Presente, excelência. Está com a palavra, doutor. Pois não. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cornélio. Senhor presidente, eu preciso saber qual é esse processo. É o 11, desembargador. Meu, da minha relatoria? Sim, estamos iniciando ele. Cuidar da vossa relatoria. Aí não recebi esses processos como um processo de sustentação oral. Tá. Pode começar aí. Posso começar, desembargador Cornélio? Pode. Obrigada pela palavra. Desembargador... Advogado de qual parte, o senhor? Roberto Amorim, agravante, contra o Banco do Brasil. Pois não. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cornélio. Eu estou julgando a favor aí. Um momento só. A prescrição. Um momento aqui. Eu estou vendo aqui, doutor, que não cabe também sustentação oral, não. De agrado de instrumento, eu estou votando pela prescrição. Aquela tutela de provisório de urgência e de evidência. Doutor, desculpe aí, mas não vai ser possível, não. Tiago, eu estou votando pela prescrição. Agradeço, excelência. Então... Não sei como é que está o placar aí. Estava faltando para o Expedito votar. Desembargador Expedito. O relator. Prescrição intercorrente. Então, vamos agora para a minha relatoria. 165. Agravo do instrumento 0806-367-77-2020. Doutora Maria Isabel, está presente? Qual é o número, excelência? Qual é o número? 165. Agravante ZDFG.
e agravado é B, D, SL e outros. Não está presente, viu? Não está presente. E quem se inscreveu? Só ela? Só, doutora Maria Isabel. Doutor Hildenberg Fernando Dutra, tá, não? Por excelência. Você é advogado? Vossa Excelência é advogado dessa parte? Excelência, eu me dispensei, se você puder repetir para eu confirmar. É o agravo de instrumento 0806-367-77-2020, lá de Mossoró. Não, excelência. Não, né? Patrocínio de esse processo, não. Tá certo. Então, eu estou mantendo aqui a decisão, eu voto extenso, são 20 folhas, e eu não vou ler, não. Estou mantendo a decisão de primeiro grau. Né? Negando de provimento ao recurso. Vereador Cláudio Santos, já votou. Acompanhantes, vereador Expedito. Com o relator, excelência. Pronto, então, unanimidade. 166, agravo de instrumento 0806-468-80-2021. Agravante Claro S.A. e agravado CLC Empreendimentos. 167, que isso é um julgamento conjunto. Agravo de instrumento também 0806-83-37-2020. As partes são as mesmas, né? E a decisão atacada é a mesma. Então, o julgamento é conjunto. 166 e 167. O advogado está presente? Sim, excelência. Pois não, doutor. Está com a palavra. Doutor Cornélio, pela ordem, eu verifiquei aqui, eu pedi sustentação oral, mas eu acredito até que nem cabe, que eu acho que vai caber naqueles casos de que não é tutela de evidência de urgência. Mas se couber, eu faço agora a sustentação oral. Se quiser, doutor, pode fazer. Pois não. Fique à vontade. Pois não. Advogado de qual parte? Se puder ser breve, né? Mesquita. Sim. Advogado de qual parte? Da CLC Empreendimentos Imobiliários. Posso iniciar, doutor Cornélio? Pode começar. Pois não, não é porque o doutor Cláudio fez a pergunta, é só para reafirmar. Bom, o caso em apreço, como já posto aí pelo relator, doutor Cornélio, trata-se de agravo de instrumento, um interposto pela CLC, outro pela Claro, decorrente da mesma decisão interlocutória. O processo de origem é um cumprimento de sentença, no qual a agravante, Claro, ela faz uma resignação quanto alegando a nulidade de intimação, porque sob o fundamento de que nos autos havia o pedido para ser feita a intimação conjunta de três ou quatro advogados, salvo engano, né? E no decorrer do processo foi alegado que as intimações estavam feitas sendo exatamente apenas em nome de 2 advogados, faltando, portanto, as publicações e as intimações serem feitas no nome dos demais. E, nesse caso específico, há que se chamar a atenção para um dado, desde o início do cumprimento de sentença, que todas as intimações foram feitas da mesma forma e todas elas foram devidamente atendidas pela Claro. Ou seja, nunca houve alegação de nulidade nem prejuízo por parte da Claro. Somente no final do cumprimento de sentença, após as partes serem intimadas para se pronunciar sobre a perícia realizada, onde a Claro não se pronunciou sobre essa perícia, e aí adveio a decisão do cumprimento de sentença, é que a Claro veio alegar essa questão da nulidade. Ou seja, passou toda a demanda cumprindo todas as intimações de forma regular, de forma correta e tempestiva, e apenas após perder um prazo, agora no final do cumprimento de sentença, é que veio alegar essa nulidade. Então, a gente entende que não cabe, nesse caso específico, essa alegação, porque, de fato, não houve nenhum prejuízo e os advogados da empresa, todos eles estavam sendo regularmente intimados. E há um outro detalhe nessa demanda, em que foi certificado nos autos que um dos advogados a quem se pedia que fosse feita a intimação estava com algum problema no seu token e não estava conseguindo o cadastro junto ao PJE. Então, mesmo que tivesse tentado essa intimação, ela seria impossível por culpa da própria Claro, né, de seus representantes legais. E, ao fim, o terceiro argumento para não cabimento dessa alegação de nulidade é que ela vindo a ser feita só nessa fase processual e só nesse instante, onde não houve um cumprimento de uma intimação,
cai na questão da nulidade de algibeira, né? Ou seja, oportunamente, já que houve essa perda de prazo, é que se vem a ter essa alegação. Então, esses fundamentos é o que nos leva a pedir o improvimento do agravo de instrumento da Claro. Quanto ao recurso da CLC, o agravo da CLC, ele cinge-se ao fato de que a impossibilidade de substituição do valor que foi bloqueado via Sisbajude por seguro-garantia. Exatamente porque a Claro, nesse momento, quando ela foi intimada, ela, além de não peticionar a tempo e a modo, ela veio simplesmente pedir essa substituição. Portanto, feito de forma serôdia e sem o devido embasamento legal para que se desse essa possibilidade de substituição. Então, em síntese, são esses os fundamentos, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso da CLC e o conhecimento e o não provimento do recurso da Claro, por se traduzir na realidade processual e fática. Assim que se requer que se ratificam as razões e contra-razões já postas nos recursos. Não, na realidade, essa questão aí da nulidade eu estou rejeitando justamente por causa desse motivo alegado Vossa Excelência, né? Que ele passou o processo todinho sendo intimado, né? E somente lá no final que veio alegar. E tem a mais, ele está habilitado no processo, né? Isso. O que acontece é o seguinte, é que eles não apresentaram aptidão para intimação via sistema, né? De um dos advogados, eles não fizeram o credenciamento, né, no PJE, mas eles estão habilitados e eu estou rejeitando essa preliminar e o SAD. Conhece, né, o provimento do agravo de instrumento, que é o 0806-468-80-2021, e acolho a preliminar contra-recursal de intempestividade para negar conhecimento do agravo de instrumento 0806-833-37-2021, declarando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito, porque isso aqui foi intempestivo e está demonstrado no meu voto, viu, com todas as datas, todas as informações e todos os IDs. E o resultado é esse, o vereador Cláudio Santos acompanha, o vereador Expedito também, né? Eu votei nesse processo, não? Pronto, já. Pronto, então, unanimidade, né? Perfeito, obrigado e que a sessão continue profícua e tranquila para todos. Agora vamos para 185. Impacto de declaração, não cabe sustentação oral, eu não vou nem ler, porque não cabe, né? E não adianta eu estar lendo o resultado aqui, porque pode, como vai ficar lá no sistema virtual, pode ser até que muda o resultado, né? 185, não cabe sustentação oral. Agora vamos para os processos da relatriz Bador Expedito Ferreira. O 200, Bador. Agravo de instrumento. Pronto, pode identificar, Bador. Não pode ficar, Vossa Excelência. Agravo de instrumento 0803-040-90-2021. Agravante Bradesco, administradora de consórcio limitada. E agravado Decarle Natal Construções e Corporações Limitada. O advogado doutor Rafael Fernandes Guedes está presente? Presente, Vossa Excelência. Pois não, doutor. Palavra. Bom dia a todos, eminentes desembargadores, queridos colegas. Antes de mais nada, queria só agradecer a oportunidade de sustentar perante essa primeira Câmara aqui, minha primeira sustentação oral, espero estar à altura aí dos colegas. A questão dos autos é bem simples, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco, meu constituinte, contra a decisão proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Natal, nos autos da ação que a construtora Fabiano Decarle move contra o Bradesco. A ação foi ajuizada pelo consultor, e vale mencionar brevemente, com o objetivo de receber antecipadamente os valores que investiu em consórcios que eram organizados pelo Bradesco, nos quais ingressou com o objetivo expresso de financiar uma construção, um empreendimento próprio de 12 apartamentos. O agravado pretende receber esses valores antecipadamente porque ele não cumpriu com as exigências do banco, que eram de seu conhecimento, para ser contemplado pelos investimentos. O objeto do recurso, contudo, é bem mais simples. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão liminar proferida pelo magistrado de origem, pela qual ele entendeu, pela aplicação da legislação do consumidor,
e pela inversão do ônus da prova. Só que, ao entender do agravante, não é esse o caso. Primeiro, com relação à aplicação da legislação consumerista, o próprio agravado, nos autos de origem, informou que a adesão ao consórcio foi feita com o objetivo de financiar o empreendimento que é objeto da sua atividade empresarial. Ele diz que contratou os consórcios com o objetivo de financiar esse empreendimento imobiliário de 12 apartamentos. Evidente, assim, que essa relação é de insumo, uma vez que ele não está tomando o crédito para si, mas para o desenvolvimento do seu empreendimento. E mesmo que tentasse analisar a questão pela perspectiva da teoria finalista mitigada, também não há qualquer hipossuficiência, que é o requisito capaz de ensejar a aplicação da legislação consumerista nesse caso, porque o agravado, além de atuar no ramo de construção imobiliária, ele já tinha contratado com o Banco Bradesco inúmeras vezes outras operações de crédito, ou seja, tudo que ele estava fazendo ali era muito bem do seu conhecimento. E, por isso, não tem qualquer razão de aplicação da legislação consumerista nessa relação que é empresarial e de insumo. Analisando isso, já fica claro também que não é o caso de inversão do ônus probatório, como entendeu o juiz de origem. Primeiro, analisando a questão sob perspectiva do artigo 373, a construtora não é hipossuficiente, que nem eu já mencionado, sabia muito bem o que estava fazendo, já tinha contratado com o Banco Bradesco, é empresa do ramo de construção, sabia muito bem de toda a documentação envolvida e necessária para desenvolvimento de empreendimento imobiliário e que era necessário também para a liberação do seu crédito junto ao consórcio, ou seja, na perspectiva do 373, não há qualquer razão de inversão do ônus probatório. E mesmo assim, ainda que se entendesse pela aplicação da legislação consumerista, a mera aplicação da legislação não enseja de cara a inversão do ônus probatório. Requer-se, para tanto, a hipossuficiência, como é entendimento pacificado pela STJ, ou verossimilhança das alegações. Nenhum desses requisitos estão presentes nos autos. A hipossuficiência já foi mencionada há pouco, que não é o caso, e a verossimilhança das alegações também não estão presentes, sobretudo porque a principal alegação é de que não tinha, que o agravado não tinha ciência de toda a documentação que seria exigida pelo banco para a liberação, para ele que fosse contemplado pelo consórcio do qual ingressou. Só que toda essa documentação está disponível na internet, nos contratos que foram assinados com o banco, ou seja, estava tudo muito claro e agora ele tem que esperar o fim do consórcio, como está disposto no contrato de consórcio, de adesão ao consórcio, para que o seu dinheiro seja liberado, os seus investimentos, no caso em que ele não é contemplado. E assim, são essas razões pela qual o Banco do Bradesco entende que a decisão de origem deve ser reformada para que não seja aplicada a legislação consumerista e nem invertido o ônus da prova, que deve ser aplicado segundo a regra do 373. Basicamente isso. Eu agradeço a todos aqui por terem ouvido. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Vou ler aqui o resultado. Acordo a primeira Câmara Civil, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento do agravo do instrumento, mantendo-se a decisão recorrida no estilo do voto do relator. Para o expedito, na sequência, o 201, agravo do instrumento 0806 94659 2019. Agravante Companhia Energética do Rio Grande do Norte e agravado Companhia Frigorífica Potengi. Então, presidente. Esse não cabe também a sustentação oral. Pela ordem. Pois não. Eu queria fazer um apelo em próprio nome aos advogados presentes que pudessem se cingir em suas sustentações orais ao foco da questão sempre que possível, porque pela quantidade de defesas orais aqui, não dá tempo, até a tardinha não dará tempo para a gente julgar. Então, se houver essa colaboração, nós vamos agilizar muito mais o julgamento. É só um apelo, mas respeitando a prerrogativa do advogado no tempo normal. Pois não. Excelências, pela ordem. Pois não. Pela ordem, desembargador Cornélio, trata-se de um agravo de instrumento e data máxima vênia, haveria a possibilidade da sustentação. Não, doutor, porque ele não se enquadra naquela hipótese de tutela de evidência e urgência, né?
Então, pelo regimento interno do tribunal, também pelo Código de Processo Civil, não cabe a sustentação oral. É isso a decisão que nós temos tomado. Nós sempre tomamos essa decisão em todos os processos, né, iguais a esse. Tá certo? Na sequência, 202. Agravo de instrumento 0807-462-45-2020. Agravante Catiúcia Cruz Meirelles e agravada PEC, Sociedade Potiguar de Educação e Cultura. Doutor Paulo Coutinho está presente? Não, doutor, não. Não está presente. Então, a Câmara, a unidade de votos, conhece do agravo para no mérito julgado desprovido. Nós temos o voto relator. Pela mesma votação, julgar prejudicado o exame do agravo interno. Voador expedito 203, agravo de instrumento 0807-428-70-2020. Agravante Fabiane, Graziele dos Santos e outros. E agravado Eldorado, administradora de consórcio limitada. O advogado está presente. Eudes José Pinheiro da Costa. Não está? Excelência, não está presente. Então, a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao agravo de instrumento, deixando no voto do relator. Na sequência, 204. Apelação CIV 0101-18850-2013. Apelante Jaime Aquino Filho e apelado Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Advogado doutor Rossano, está presente? Sim, Excelência. Eu estou inscrito para fazer a sustentação oral. Arthur. Vossa Excelência representa quem, doutor? José, né, a parte apelada. Tem dos São dois? Dois agravos de instrumentos, né? E são duas apelações, 204 e 205 da pauta. 205, com a sentença única. Porque, vamos ver aqui, pelo que está dizendo aqui, doutor, o voto do relator conhece e nega provimento ao recurso. Perfeito. Dependendo do resultado do julgamento. É o 204 e 205, a mesma coisa, né? Isso. Conhece e nega provimento ao recurso. Tem o voto do relator, já estão votados, já está unanimidade. Os demais acompanham? Só confirmando. Eu acompanho. O vereador Claudio Santos já votou, não é, vereador? Acompanhando? Já votei. Então... Nesse caso, dispensa, Excelência, a sustentação. Tá bom, doutor. Obrigado. Bom dia, bom trabalho. Apelação CIV 08-48-021-13-2019. Apelante Léo Gomes de Melo e outros. E apelado Bruno Tavares Madruga. O advogado doutor Tiago Tavares de Queiroz está presente? Estou presente, Excelência, novamente. Desembargador Cornélio, pela ordem. Pois não. José Nicodemos também presente. Pronto. Quem começa? O apelante. Qual é esse, Cornélio? Número? 206, Excelência. 206, isso mesmo. Doutor Tiago. Pois não, desembargador Cornélio. Pode começar, doutor. Serei bastante breve, saudando os embargadores aqui da primeira Câmara. E começo a minha sustentação informando que se trata de uma apelação em embargo de terceiros. E eu quero chamar logo a atenção para o ponto crucial dessa apelação. É alegado, data máxima vênia, 2 equívocos na sentença. A primeira delas é um equívoco de ordem formal, ou seja, um erro improcedente, uma vez que na contestação de embargos de terceiros foi pedida a prova de testemunhal, foi pedida a prova de depoimento pessoal, e o juiz, o magistrado de piso, simplesmente julgou antecipadamente a lide, fundamentando de que se tratava de uma matéria eminentemente de direito e simplesmente julgou antecipadamente a lide, cerceando o nosso direito de prova. Salientando que a causa, quando eu falar aqui no erro injudicando, é uma causa extremamente complexa, porque é um embargo de terceiros que envolve possibilidade de fraude documental, envolve possibilidade de venda a non domino, ou seja, então não poderia, antes de pelo menos intimado para a produção probatória, o magistrado encerrar o processo julgando procedente em nítido cerceamento de defesa, portanto, se pede a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase probatória. Ainda que ultrapassado essa preliminar recursal, né, a gente também alega o erro injudicando, ou seja, o erro de mérito, porque o magistrado simplesmente entendeu que havia apenas e exclusivamente a fundamentação temporal, ou seja, a venda foi realizada antes do ajuizamento da ação, portanto, deveria tirar o gravame. Mas aqui nós temos que relatar, desembargador Cláudio, desembargador Cornélio, que esse gravame não era uma penhora.
Esse gravame era um bloqueio de matrícula de uma venda anterior, através de dação em pagamento. Ou seja, nós estávamos diante de uma venda em duplicidade. Então, não é uma simples penhora, como se fosse um caso de execução fiscal. Era uma aquisição e uma aquisição posterior que foi tentada junto ao cartório e não conseguiu proceder esse registro, uma vez que a matrícula encontrava-se bloqueada da dação em pagamento. Essa dação em pagamento foi realizada quase um ano antes da compra e venda. E mais, essa dação em pagamento foi feita através de uma procuração pública, com efeitos irrevogáveis e retratáveis ao procurador. A segunda venda, que é a venda que foi julgada aí como procedente, ela foi pelos originários vendedores, ou seja, eles já tinham otorgado uma procuração irrevogável e retratável, e depois de quase um ano procederam com a venda do imóvel. Ou seja, são assuntos extremamente complexos, excelências, para simplesmente numa sentença, sem provas, sem testemunhas, sem dar oportunidade para que, se fossem produzidas provas, pudesse ter sido julgado. Então, por isso que nós entendemos que, além do erro em procedendo, que foi um nítido cerceamento de defesa, uma vez que eu pedi na contestação para produzir provas e o magistrado simplesmente julgou antecipadamente a lide, ainda assim há julgamentos, inclusive dessa primeira Câmara, que, em se tratando de duplicidade de vendas, a nossa venda, a nossa compra, através da dação de pagamento, foi realizada anteriormente e através de uma procuração que tinha sido dada, uma procuração pública com os poderes irrevogáveis e retratáveis. Não poderia, depois, o vendedor simplesmente desconsiderar essa procuração, que não foi revogada, que nem poderia ser, né, simplesmente proceder com a venda do imóvel. Então, são assuntos extremamente complexos que necessitariam, obviamente, de uma ampla dilação probatória. Por essa razão, são alegados esses dois vícios, o vício formal, de cerceamento de defesa, e o vício material, uma vez que a ação de embargo de terceiros ela não tem limitação cognitiva. Então, tem que se dar a ampla cognição, inclusive para provar a posse ou propriedade, fazendo o cotejo entre as duplicidades de aquisições. Então, com base nessa rápida explanação aqui, excelências, a gente pede o provimento da apelação, seja para anular e retornar os autos para a primeira instância, seja para reformar e julgar improcedentes os embargos de terceiros. Eu agradeço a atenção e atendendo os apelos, fui bastante breve aí, desembargador. Obrigado, doutor. Outra parte, advogado da outra parte. Pois não. Desembargador Cornélio, bom dia, eminente relator. Diferentemente do colega, nós entendemos que a matéria versa somente sobre direito. E, dessa forma, ela estava pronta para julgamento, como bem julgada foi a uma. Entendemos nós também que, efetivamente, o que se deu não foi uma venda do mesmo imóvel em duplicidade, e sim, no caso do negócio jurídico feito em favor do senhor Léo, esse bem foi dado como uma garantia. Então, que houve de fato, no nosso sentir, foi uma confissão de dívida, cujo não pagamento a tempo e a hora, como determinado no contrato, ensejou o ajuizamento de uma execução e subsidiariamente a indicação de um bem dado como garantia hipotecária no nosso sentir, indicado como bem suscetível de ser penhorado, a uma. A duas, efetivamente, esses vendedores, eles foram representados por um procurador que, em benefício próprio, reconheceu uma dívida dele, dando o dito bem garantia, sem que tivesse poderes específicos para tanto. Então, no nosso sentir, na verdade, é uma colidência de interesses entre a figura do procurador e, consequentemente, do exercício dos poderes otorgados em procuração e, efetivamente, aqueles que foram otorgados pelo seu constituinte. Então, novamente, para finalizar, em homenagem ao desembargador Cláudio, efetivamente, esse procurador, ele
esses pretensos vendedores não eram vendedores, eles outorgaram poderes, e poderes que foram malversados por um procurador que, em sede de um reconhecimento de dívida, utilizou ditos poderes para garantir os seus credores, tá certo? Dessa forma, desembargador Cornélio, nós pugnamos pela mantença da sentença de primeira instância na íntegra. Obrigado. Pois não, doutor. Aqui a decisão está unanimidade, conhecendo e negando provimento ao agravo do instrumento, mantendo essa decisão recorrida nos termos do voto do relator. Não, desculpe. Desculpe, eu errei. Apelação. Mas é isso mesmo. Não, peraí, calma. Desculpe, desembargador, pela ordem, então foi mantida a sentença. Deixa eu ler o resultado aqui. É isso mesmo. A unidade de votos conhece e julga desprovido o recurso, nos termos do voto do relator. É uma apelação, colega. É uma apelação, só que é apelação. Eu li agravo, mas é apelação. Agradeço pela atenção, desembargadores. Tudo de bom. Agradeço, desembargadores. Bom trabalho a todos. Obrigado. Na sequência, 207, apelação civil 01 521 1605 2013. Apelante Victor Dantas Varela. E apelado Conisa Construções Civis Limitada. Doutor Edinardo Silva de Araújo, está presente? Não, excelência, não se encontra presente. Então, pronto. Então, também nem haveria necessidade, porque o recorrente, o voto do relator, conhece e nega provimento ao recurso. A unanimidade. Na sequência, o 208. Agravo de instrumentos 0802 909 18 2021. Agravante as iniciais ASM. E o agravado, as iniciais BVS, DB. O advogado, doutor Paulo Coutinho, está presente? Excelência, eu vou sustentar no lugar do doutor Paulo, que ele está na sessão da segunda turma. Sim. Vossa Excelência representa quem? Azuicena Martins, o agravante. Na verdade, Excelência, existem 2 agravos de instrumento pautados para hoje. É o número 208 da pauta e o número 229. Em que constam as mesmas partes. Certo. Doutor, aqui é o seguinte, está dando provimento parcial. Quer que eu leia aqui, Vossa Excelência? Para ver Gostaria, por favor. Acordam o da primeira Câmara, em conhecer e julgar parcialmente provido o agravo de instrumento interposto para fixar o valor dos alimentos provisórios in natura relativos à despesa de alimentação da alimentando agravada, né? Referente ao aluguel, IPTU, energia, internet, água, faculdade, cartão de crédito, no limite de R$500, ou seja, através de pagamento das faturas correspondentes, bem como fixar a obrigação pecuniária no montante correspondente a 3 salários mínimos, através de depósito bancário a favor da recorrida. Grata, tá, Excelência. Eu vou dispensar, então, a apelação, ou a sustentação. Pronto. Obrigada. O 209, apelação 0100044986 de 2018. Apelando também as iniciais AADS e apelado as iniciais CDL, CDDL, NDDL, TDDL. Advogada, doutora Flávia Maia Fernandes. Está presente? Não está presente, excelência. Doutor Cláudio Santos, está faltando o voto de Vossa Excelência. 209? Sim. Veja se. Porque isso eu esperei pelas sustentações orais. Então, eu vou votar. Vou votar. Tá. Pode adiantar, Cláudio. Está acompanhando o relator? Estou examinando aqui. Pode continuar que eu vou votar daqui. É porque eu queria já ler o resultado para evitar. Estou acompanhando o relator. Pronto. Então, fica a unanimidade. Conhece e julga desprovido o recurso, né, de acordo com o parecer da Procuradoria. Na sequência, 210, apelação civil 0816 96938 2015. Apelante André Gustavo de Lima Silva e apelado Camila Maria Macedo Costa Souza e outro. O advogado está presente, doutor Regivaldo José da Silva? Não, excelência, não consta. Bom dia, excelência. Tem como repetir o número do processo? Se é 0816969. 08 16 969. 38. Eu me habilitei para fazer sustentação nesse processo. Sou pelos apelantes.
Então, pode fazer a sustentação oral. Para a ordem, excelência, eu também estou inscrita para fazer, no caso, pelos apelados. Confirma, Jaqueline? Não, não, a senhora Quem está escrito aí, Jaqueline? Tenho sim, eu tenho o protocolo. Doutor Regivaldo não está presente. Tem que ter quem representa o doutor Regivaldo. Algum dos Patrick Cordeiro. Pronto, Patrick Cordeiro. É o que está constando aqui. Posso enquanto Jaqueline procura... Pois não. Doutor Patrick, pode fazer a sustentação. Bom dia, excelência. Saúdo ao desembargador. Estou pelos apelantes. Uma breve síntese do processo é que as partes pactuaram um contrato de promessa de compra e venda intermediado por uma imobiliária. E acordado que o pagamento seria 30 mil no ato da compra e a outra parte seria financiado pela Caixa Econômica. E aí houve alegação pelos apelados que houve descumprimento do pacto, porque o imóvel estava em alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal. E esse foi a fundamentação também da sentença. A gente Data Venha não concorda com essa fundamentação, pois há documento nos autos, né, que comprovam que os apelados saberiam dessa alienação. A prova é do documento de ID 29.44.673, onde o e-mail da imobiliária informa, né, que os apelados saberiam dessa alienação, e esse documento, inclusive, não foi impugnado nos autos. Os apelados não impugnaram em nenhum momento esse documento. E, além disso, mesmo que não tivessem ciência, não era óbice para a transferência do imóvel, visto que é possível se transferir o financiamento, né, hoje em dia. Não tem nenhum problema, a legislação permite isso na mobilidade de interveniente quitante. Então, assim, eles alegam que houve descumprimento do contrato porque não poderiam transferir o imóvel. E isso cai por terra quando se sabe que o financiamento poderia ser transferido sem problema algum. Visto isso também, eles pagaram somente o valor de 30 mil e o financiamento já estava quitado em 90, então não teria qualquer tipo de prejuízo. Além disso, né, também há um e-mail da intermediária, que é a imobiliária, reconhecendo que quem deu causa ao descumprimento do contrato foram os apelados. Isso está no e-mail e documento de 29 e de 29.44.673, e que também não foi impugnado pelos apelados. Essas são as razões, excelência. Foi não, doutor. Consta, viu, desembargador? Pronto, então a doutora, com a palavra, doutora. Bom dia, excelências. Atenderei ao pedido do desembargador Cláudio pela brevidade da sustentação. Fique à vontade, doutor. Não, mas atenderei sim ao vosso pedido. O nosso pedido, a ação versa realmente sobre uma rescisão contratual em decorrência do descumprimento por parte dos apelantes, ora vendedores. E em razão de haver uma pendência, um ônus sobre o bem, foi impossibilitado a continuidade do contrato, tendo em vista que, no final, não ia poder haver a transferência. Então, com a concessão do sinal e a impossibilidade, como dito, do final da transferência, porque o preço final seria pago através de um financiamento que seria feito pelo comprador apelado, e com essa pendência, com esse ônus, ele não iria conseguir obter esse crédito. Então, o pedido é de rescisão com a devolução do sinal que for ofertado, na forma em dobro. Ok? Então, meu pedido é simples, é de manutenção da sentença de primeiro grau, para confirmar todo o pedido autoral. De acordo com o resultado, aqui está o seguinte: a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao apelo, no estilo do voto do relator. Na sequência, o 211. Agora, desembargador Cornélio, não consta essa questão do pedido em dobro. Não existe essa decisão a respeito do pedido em dobro. E parece que a devolução consta da sentença de devolução simples, não é? Devidamente corrigida. O processo é do expedito. Pois é.
É isso que eu estou querendo saber. Bom, está votado aí. Se houver necessidade... Qualquer coisa ele esclarece aí. Através de embargo. Bador Expedito? Qualquer coisa, Bador. A correção faça aí nesse... Eu modifico, para não atrasar. Então pode notificar agora, já que está mantendo a sentença, não é? Não. O 211 agora, apelação civil 0801... Eu tenho agora a sentença, né, Cornélio? Um momento aí, por favor. Pela ordem, eu posso auxiliar. A sentença, ela condena os réus a devolver em dobro o sinal. Pronto. Está mantendo, então. Está mantendo. Muito obrigada. É isso que eu estou trabalhando na sentença. Pronto. Está mantendo, bom dia. Bom dia. Pronto. 211, apelação civil 0801 051 28 2019. Apelante Antônio Jacome de Lima Júnior e outro. E apelado Cooperativa dos Médicos. O advogado doutor Jonathan Santos Souza, está presente? Estou presente, excelência. Doutor Jonathan, com a palavra. Representa quem, doutor? A Sicredi, a cooperativa. Aqui, então, o voto é parte recorrida, né? Sua parte recorrida. Conhece e nega provimento ao recurso. Está ótimo, então dispensa. Está ótimo. Eduardo Cláudio Santos. Confirma, não é, Eduardo? Então fica unanimidade. Obrigado, excelência. 212. Apelação civil 0801 582 89 2020. Apelante construtora Cristal Limitada e apelado a AKR. Advogada doutora Flávia Maia Fernandes. Está presente? Não, doutora Flávia não está. Então, a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Na sequência, 213, apelação civil 0803 404 07, 2015. Apelante Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, Rafael Araújo Rosas. E apelado Alba Investimentos Imobiliários Limitada. Doutor Renato Duarte, está presente? Não, excelência. Bom dia. Quem doutor sustentará Leandro. serei isso, eu, Leandro. Uma palavra, doutor Leandro. Vossa Excelência representa quem? Represento os apelantes. Eu poderia ler. Está dando que o voto do relator está pelo parcial provimento, eu posso ler para ver se isso aqui diz o seguinte: conhece e julga provido em parte o recurso, reformando a sentença exarada apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco, impondo ao mesmo a condenação quanto à responsabilidade pela baixa na hipoteca do imóvel descrito nos autos, condenando ainda a instituição financeira a metade do ônus sucumbenciais e majorando os honorários sucumbenciais para o percentual 12%. Então, quer fazer a explicação? No caso, só para eu entender, no caso, então, não haverá declaração da ineficácia, correto? O relator pode esclarecer aí melhor, né? Eu estou aqui só com o resultado. Para do expedito, quer esclarecer alguma coisa? Não, nada esclarecido. Não. É o 214, é? É o 213. 213. Doutor, queria saber o quê, doutor? É porque é o seguinte, há uma discussão acerca da legitimidade passiva e há também um pedido da declaração de ineficácia. Então, eu queria saber apenas... A ineficácia, pelo menos, aqui não está incluída. Não. Reconhecer a legitimidade do Estado financeiro, recurso conhecido provido em parte, excelência. Está o emenda, já estudei. Se a excelência quiser fazer a sustentação, tá, fica à vontade. Vou querer fazer sim, desembargador, e vou tentar faça. ser bastante breve. A questão da legitimidade está resolvida. Qual é o ponto, doutor, da controvérsia? Já está resolvido. Mas ele está questionando outra coisa. Isso, exatamente. É porque é o seguinte, bom dia a todos inicialmente, mas vou ser breve aqui. Foi feito, no caso, um pedido de adjudicação e um pedido de declaração de ineficácia da hipoteca, certo? A adjudicação para suprir a falta da outorga da Albra, construtora, e a declaração de ineficácia para contornar a hipoteca do Banco Bradesco. Acreditamos que deva haver a declaração da ineficácia, por quê? Porque isso é um mérito que precisa ser resolvido para ser imposto ao Banco Bradesco. O Banco Bradesco ele não faz parte, digamos assim, da relação jurídica da adjudicação em si, e até o argumento dele para se entender como legítimo. A legitimidade deles, trazida pelo inicial, é exatamente por ele ser titular de um direito hipotecário que recai sobre o bem.
E caso não haja a declaração da ineficácia dessa hipoteca... Mas já está havendo, doutor. Desculpe interromper, mas não, aqui está impondo mesmo a condenação contra a responsabilidade pela baixa da hipoteca do imóvel descrito nos autos. Não é isso que está pedido? Em parte, sim. Pela baixa está resolvido, está anulada a hipoteca, doutor. Ô, Cornélio, a sentença está mantida no exato termo, certo? Mas você está dando provimento parcial, desembargador, expedito do tempo que eu li. Mas o advogado quer continuar, é o direito dele, né, se quiser. É claro, mas o que ele está colocando está resolvido. Ele pode até falar aí, doutor. Perfeito. Então, assim, no caso, como não, assim, no nosso entendimento, não seria bem uma baixa de hipoteca, certo? Porque a gente assim, não está atacando a validade dela, a gente está atacando a eficácia dela. E até fazendo aqui uma paráfrase com um julgamento que teve recente, eu me valho aqui de um acordo da segunda Câmara, em que é tratado da seguinte forma, aspas, ainda que a hipoteca firmada entre a consultora e o agente financeiro não tenha eficácia, perante os adquirentes do imóvel, seção 308, não existe nos autos qualquer pedido da consultora desse pedido, razão pela qual é imprescindível que seja declarada judicialmente tal ineficácia. Fecho aspas. Então, assim, na minha opinião, claro, o julgamento da adjudicação é um julgamento que se direciona à construtora, teria que haver também uma declaração de ineficácia para que seja direcionada ao Bradesco. Inclusive, nós já tivemos problemas com um cliente, exatamente desse mesmo empreendimento, porque foi feita a adjudicação e não foi feita a declaração de ineficácia. Então, como não foi feita a declaração de ineficácia, quando chegou no cartório, o tabelião disse, vou adjudicar, mas vai ficar sujeito à hipoteca da obra. Até porque a hipoteca, pelo Código Civil, ela acompanha o bem. O devedor hipotecário ele até pode vender o bem, 1475 garante isso, mas, ao mesmo tempo, 1479 também garante ao credor hipotecário que essa hipoteca vai acompanhar o bem. Então, é por isso que nós entendemos que é imprescindível que haja essa declaração de ineficácia da hipoteca, sob pena de não termos uma resolução de mérito contra o Bradesco. Se é uma resolução de mérito contra o Bradesco, assim, eu não tenho nem o que executar. Então, é exatamente por entender isso, por entender que existe uma distinção entre a declaração de ineficácia e a adjudicação compulsória, é que nós pedimos que haja a reforma do decisum para que seja declarada a ineficácia da hipoteca nos termos da súmula 308. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Valor expedito? Quer analisar melhor para analisar esse pedido? Eu vou retirar Não, eu acho que, pagador expedito, uma sugestão. Coloca aí a palavra que o advogado quer. Para mim, o efeito é o mesmo. Se a gente for usar os termos que alguns escrivães de registro de imóvel querem, que vivem para dificultar a vida dos cidadãos, alguns, sabe? Fica difícil, porque está dando baixar a hipoteca, está resolvido, no meu entendimento. Não tem negócio de ineficácia, baixar a hipoteca, acaba com a hipoteca e acabou. O bem está livre, doutor. Mas se Vossa Excelência quiser colocar, coloca aí, para a gente resolver isso. E aí, padrão expedito, o que diz? Eu acompanho o doutor Cláudio. Pronto. Então, fica na ineficácia da hipoteca. Já e determina a baixa aí, né? A baixa, aí tenha paciência, a gente for muito. Está tudo que o advogado quer, a gente não vai trabalhar mais, não, Excelência. Tá bom. Então, vamos lá, o 200 Obrigado, Excelências. Bom dia a todos. O que ele pediu foi, da sentença já está bem claro. 214. Apelação civil 08 48 73 087, 2015. Apelante FAM, Distribuidora de Petróleo Limitada. E apelante diretor da Coordenadoria de Arrecadação do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora Raíssa Andrade de Mello está presente? Estou substituindo a doutora Raíssa. Pois não, doutora, está com a palavra. Bom dia, Excelência. É bem simples o caso aqui. Na verdade, é um mandado de segurança na origem, né? Que foi concedida a segurança, que é para dar o direito líquido e certo da apelante ao não pagamento do ICMS complementar.
sobre a variação de temperatura, só que não foi concedido o direito à compensação. E a gente requereu em sede de apelação e Vossas Excelências negaram o pedido. Sendo assim, nós interpusemos recurso especial e, quando foi analisado pelo presidente, ele mandou voltar para que Vossas Excelências exercessem o juízo de retratação, visto que o Colégio STJ ele já tem o entendimento firmado através do tema 118. E a gente está aqui somente para que Vossas Excelências apliquem o tema 118, que dá esse direito à compensação, à declaração da compensação. Porque, na verdade, nós não queremos aqui a compensação judicial, queremos o direito à declaração da compensação para que futuramente a empresa possa compensar esses valores na via administrativa. Somente. Pronto, doutor. Aqui, doutor, está dizendo o seguinte, o resultado. A Câmara, ao unanimidade de votos, conhece e julga desprovida a remessa necessária e o recurso de apelação interposto, na forma do artigo 1030 do Código de Processo Civil, do chefe do voto do relator. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Foram constados documentos para que haja compensação do tempo da impetração. O mandado de segurança também tem efeito declaratório, não apenas mandamental, mas eu quero saber o seguinte: foram juntados documentos para que seja comprovada a eventual necessidade de compensação dos tributos pagos a maior? Doutora Isabela. Foram juntados todos os documentos, Excelência, na inicial. Mas é esse específico aí, doutor? É porque aqui, na decisão, no acordo, diz o seguinte, que tendo em vista a fixação da tese pelo STJ, a comprovação efetiva do recolhimento feita maior indevidamente, porque não ocorreu no caso dos autos. No inicial, a gente junta todas as notas fiscais, que é comprovando o pagamento a maior, tanto que... O pagador expedito reconhece a necessidade o direito de compensar, porque isso é o que é a tese do STJ. Ele está ali falando com alguma assessoria, mas o desembargador Cornélio concorda que isso é que a gente vem julgando, não é? Autoriza a compensação dos tributos pagos a maior, que é o que quer a parte, não é isso, doutora? Mas tem que estar aí na inicial comprovado, né, doutor? Claro. Deixa ele pronunciar aí. Todos os documentos foram pré-constituídos na inicial. Deixa ele confirmar aí. Ausência de comprovação de recolhimento a maior para a declaração do direito à compensação tributária. Pronto. Doutor Cláudio Santos. Não, eu entendo que deve ser autorizada a compensação. Pronto, então fica a maioria. Não, deixa eu explicar só, desembargador Cornélio. Porque aí a empresa vai apresentar ao fisco e o fisco vai ver se há pagamento a maior ou não. Essa é a apuração que vai ser feita administrativamente. O importante para a empresa aí é que a justiça autorize a compensação. Não vai entrar em detalhe de valores. Pelo menos isso é o que acontece na prática. Então, o meu voto é nesse sentido, complementando, esclarecendo a decisão do desembargador Cornélio. Certo. Então, seria, para complementar mais ainda, se houver pagamento a maior. Certo, exatamente. Perfeitamente. Autoriza a compensação se houver pagamento a maior. Desembargador Expedito, concorda? Concordo. Pronto, então fica a unanimidade. Altera o voto. Se houver pagamento a maior. Se houver pagamento a maior, que seja compensado. Compensação. Pronto. Mas nesses autos, está dizendo que não houve comprovação. Pronto, está certo. Então, é o 215 agora, apelação CIV 01-394-1376-2012. Apelante Algarves Empreendimento Imobiliário Limitada. Marcos, Heitor e outros. E apelado GB Gabriel Bacelar. O advogado está presente? Excelência. Doutor André? Está doutor André e doutor Rômulo. Estão os dois. Agora está faltando... Tem impedimento desembargador Cláudio Santos. Não é isso, desembargador Cláudio Santos? Isso, Excelência. Aí não vai ter quórum. Porque só fica aí o desembargador expedito. Exatamente, eu estava aqui para chamar a atenção de Vossa Excelência, para eventualmente convocar, né? Na próxima sessão. Na próxima, Excelência. Certeza, viu? Porque o doutor Ricardo vai estar presente. Então, eu agradeço a Excelência, cumprimento aqui os desembargadores e a representante do Ministério Público, advogado.
Obrigado. Doutor Cornélio. Pois não. Excelência, com o perdão da interrupção, eu advogo aqui em Pernambuco, então apenas para facilitar e conhecer a rotina do tribunal aí do Rio Grande do Norte, haverá uma nova intimação das partes quando da inclusão em pauta ou ela será expressa, já está adiada para a próxima sessão? Jaqueline, você que é diretora da secretaria. Está adiada para o dia 28/9, viu? 28/9. Vai postar no plenário virtual. Muito obrigado, Jaqueline. Excelência, bom dia a todos. Bom dia. 216, apelação CIV 01, 26, 24, 32, não, mesa dado expedito. 32. 216, não, mesa. Aí, agora seriam os processos, 222 e... Doutor Ricardo não está presente, não está. Ele não pode ser julgado. 222, 223. Não, 217. O 223. Também. 223 pode, não? Perdão, Excelência, o 218. 217 ou 221. Eles serão adiados, né? Por causa das férias do doutor Ricardo de novo. 217 ou 221. 218 pode, né? Não, o doutor Ricardo participa, né? 218. O 217, 218, 219, 220, 221. Porque precisa de ampliação do quórum. Precisa da presença dele, e por isso que não pode ser hoje. Por quê? Quórum ampliado, é? O 222 também não. O 223, agravo instrumento 0802 956 89 2021. Agravante Unimed Natal e agravado Eirei Cefran de Moraes Souza. Diz aqui o seguinte: a decisão de 22 de 6 de 2021, após proferir sustentação pelo doutor Murilo Mariz, o relator solicitou retorno dos autos ao seu gabinete para exame da matéria. Para do expedito, o processo está em mesa? Desembargador Cláudio. Cláudio, vai do Cláudio. O processo não está em mesa. Não está em mesa, né? Tá. O 224 também não pode ter por causa das férias do doutor Ricardo de novo. O 225, relator expedito, vai do expedito, também não pode. Doutor Ricardo Tinoco também não pode. Também não pode, julgar também não. Vamos lá, 226, doutor Cláudio Santos. Vossa relatoria. Agravo do instrumento 0802 385 21 2021. Agravante Franklin Marcelino Gomes da Silva e agravado INSS. O advogado doutor Luiz Vinícius Santos Freire está presente? Presente, Excelência. Está com a palavra, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores, nobre representante do Ministério Público, eu gostaria de ir ao ponto principal desse agravo. O INSS relata que o senhor Franklin faltou o processo de reabilitação, e o processo de reabilitação, por sua vez, acreditou-se que não houve falta, as faltas foram injustificadas, no caso, né? Todavia, o meu agravante aqui, ele simplesmente possui asma ocupacional, e simplesmente houve um ofício do INSS no início do curso de reabilitação de auxiliar administrativo, a qual deixa bem claro que ele deveria evitar situações alérgicas ao desenvolvimento do quadro de doença. E ele ainda estava doente, na verdade. Então, com base nisso, veio o mesmo a cada vez mais agravada a doença. Eu juntei nos autos um estudo da Sociedade de Pneumologia, onde fala muito bem dos gatilhos da asma. A exposição a ar frio, mofo, fungo. Então, ele vivia imerso nesse ambiente, faltou por parte de um médico da
do processo de reabilitação, bem como da assistente social, checar o meio ambiente onde ele estava tendo essas aulas de auxiliar administrativo, e assim não foi, e ele levava essa queixa, quando ele faltava, levava alguns atestados. Pois bem, desencadeando uma doença, agravando, na verdade, a situação dele, veio ter pneumonia atípica, certo? Como prova nos prontuários médicos, ele passou com falta de ar, justamente o período a qual ele estava mais faltando a aula. Foi justamente o período desse prontuário médico, onde eu coloco nos autos, que ele teve pneumonia atípica. Faltou 14 dias em setembro. Todavia, bem sabemos que uma pneumonia ela não se cura em poucos dias, né? Então, tem toda essa situação e logo em seguida falta o discernimento por parte da autarquia ao princípio do melhor benefício, incrustado no artigo 176E do novo decreto 10.410, que fala que quando o segurado ele tem possibilidade de uma situação mais vantajosa, tem que ser dado a ele. Então, faltou por parte da autarquia e, quando do encerramento, retornar, na verdade, ao auxílio doença acidentária. Pois bem, diante de todos os esclarecimentos, eu peço para que seja provido o restabelecimento desse auxílio, bem como ele ainda continua doente, certo? Ele ainda possui, ele em maio desse ano mesmo, foi constatado asma ocupacional por parte do mesmo. Então, assim, diante de tudo que foi relatado, eu peço o provimento do agravo de instrumento e o restabelecimento do auxílio doença acidentária, uma vez negado em origem. Muito obrigado a todos. Doutor Cláudio Santos, com a palavra. Senhor presidente, essa questão remonta a 2017, não é, doutor Luiz Freire? Exato. E houve tempo suficiente para ele ser reabilitado em outra função que não mexesse com camarão, ou coisa que o valha, não é? Então, eu estou mantendo aqui a decisão do juiz que me substituiu, o doutor Romero, no sentido de manter a decisão atacada. Pois é, eu e o Eduardo Expedito estamos acompanhando. Então, a Câmara, na data de votos, conhece e nega provimento ao recurso. 227, Badu, pode identificar a apelação civil 08-13-562-63-2016. Apelante Aníbal Rebouças Duarte Soares. Tem sustentação oral? José do Nascimento. Tem, doutor José Gilberto Carvalho. A palavra pelo tempo suficiente. Senhores e senhor presidente, senhor relator, senhores embargadores. A nossa sustentação ela vai ser bem sucinta e única e exclusivamente para pedir o julgamento ou apreciação de um requerimento que está inserido no ID 90.73.9.795. Foi um pedido de sobrestamento desse julgamento em virtude de apesar de versar um processo de locação, de despejo, no desenrolar desse julgamento, houve a discussão da propriedade desse imóvel. E, no final, o processo acabou a ação sendo julgada improcedente, porque se além de não ter ficado bem consubstanciado a relação contratual, houve também a questão da declinação ou a suspeição da propriedade. E, diante disso, a gente entrou com ação declaratória, que hoje tem curso na terceira vara civil, e com a ação de despejo, ela mandou restituir o imóvel que já tinha sido dado posse ou devolvido ao possível proprietário em liminar, mandou restituir, inclusive, a pessoa que teve provimento da liminar já tinha, no caso, feito uma reforma e o imóvel está alugado a um terceiro, com instalação comercial e tal. Então, para evitar um prejuízo maior, a gente fez esse requerimento pedindo que se aguardasse a resolução dessa questão da propriedade para que não houvesse maiores prejuízos e, automaticamente, julgamentos
antagônicos. Era só isso que a gente tinha para alegar, porque existe no processo fortes indícios de que, na verdade, a propriedade pertence ao nosso cliente, com escritura pública, com tudo. Certo? Apesar do processo que está sendo julgado, não tem muita relação com a questão de propriedade. Advogado, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela lealdade processual. Então, eu estou mantendo a sentença, até porque esses argumentos da outra ação poderão levá-lo a uma decisão mais interessante para o seu cliente, já que o senhor mostra aí que há documentação que prova o direito real da pessoa. De maneira que eu estou mantendo a sentença. Então, os demais advogados estão acompanhando, então ficam na unanimidade. Né? Conhece e nega provimento ao recurso. Na sequência, o 228, apelação CIL 08.00054/79/2018. Apelando Caixa de Assistência do Funcionário do Banco do Brasil. E apelado Ana Lúcia Sarmento Henrique. Os advogados estão presentes? Não, desembargador, não. Seria doutor Vitor Pacheco e doutora Ana Karenine Souza Lopes. Nenhum presente? Não, aqui na lista de presentes não. Só se alguém representando. Advogado Cláudio Santos, pode ler o resultado, advogado. Presidente, embora desnecessário o resultado, que eles vão ver daqui a pouco, mas eu estou dando parcial provimento para determinar que o montante a ser ressarcido da parte deverá restringir o valor da tabela de reembolso prevista no contrato, que deverá ser apurado em certa liquidação. Só a questão de liquidar melhor. Eu e o advogado expedito estamos acompanhando, então fica na unidade. Na sequência, os processos relatórios do advogado expedito. Advogado expedito 229, agravo de instrumento 08. Já foi julgado, né? Um junto com o outro. Não, esse 229? 229 já foi julgado, os dois, não? Foi com o outro. Com o outro, certo. 818. O 230. Apelação civil 0801-652-46-2019. Apelando as iniciais DCSLS. O apelado ALDSM. O advogado doutor André está presente? Não, o doutor André Franco Ribeiro não está presente. Não está presente. Então, aqui está a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e julga desprovido o recurso, né? Nos termos do voto do relator. Está conhecendo e julgando desprovido o recurso. Na sequência, seria 231, que foi retirado de medo, doutora Berenice. Também não, né? Está votado, colega. Está votado. Agora, os meus. 233, agravo de instrumento 0801-336-42-2021. Agravante Emílio de Gregório e outros, e agravado César Augusto Veloso e outros. Doutor André Felipe Alves da Silva, está presente? Presente, excelência. Mas isso aqui eu estou vendo que não cabe também sustentação, né? Porque não trata daqueles casos que tivessem tutelas de urgência e evidência. Não cabe sustentação oral. Na sequência, o 234. Excelência, perdão. Desculpe pela ordem. Deu uma caída aqui no sistema. Vossa Excelência pode só repetir o resultado do 233? Na realidade, não era nem para repetir, mas eu vou dizer o resultado, porque, na realidade, é para ficar lá no sistema de votação, né, o digital. Só por videoconferência que cabe a gente divulgar o resultado. Mas eu vou divulgar. A unanimidade de votos conhece o negaprovimento ao agravo de instrumento, julgando ainda prejudicado o agravo interno interposto nos autos. Perfeito, excelência. Muito obrigado, viu? Só no virtual, que cabe, nesses aqui que não cabe a sustentação oral, eles permanecem no julgamento virtual, né? E, a qualquer momento, o voto pode ser modificado. Na sequência, 234, agravo de instrumento 08-05670-22-2021. Agravante, Ecoserne e agravado Ricardo Canedo Cavalcante. Agora eu estou vendo aqui, o desembargador Cláudio Santos alegou suspeição, né, desembargador? Exato. Então não vai poder, porque só fica o desembargador expedito, né? Não tem quórum. Não vai ser possível julgar, ficar para a próxima, né? Sessão por videoconferência.
Na sequência, o 235, apelação civil 08.00.179.75/2019. Apelante Banco Itaú e apelado Lúcia de Fátima Silva Ribeiro. O advogado doutor Fábio Luiz está presente? Não está presente. Então, a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento à apelação civil, né? Esse é o resultado. Conhece e nega provimento. E, na sequência, por último, o 236, agravo de instrumento 08.04.914.3/2021. Agravando do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e agravado Luiz Antônio Franca, Nobre, não sei se é França, aqui está pelo menos da Franca. Esse aqui é um advogado, mas eu acho que esse é... O advogado está presente? Seria o relator do governador Cláudio Santos. Excelência, pela ordem. Desculpe, desembargador. Pois não, senhora, doutora Sayonara, por favor. Bom dia a todos. Somente para fazer um esclarecimento que o agravo foi interposto pelo Ministério Público, todavia, o pedido de sustentação oral é da parte agravada, somente para facilitar. Não, esse pedido já foi até indeferido, doutora, né? Da sustentação oral dela foi indeferido. De qualquer maneira, aí, não é, desembargador Cláudio Santos? Está conhecendo, negando provimento ao recurso. É isso? Exatamente. Está mantida a indisponibilidade parcial. Certo, excelência. Obrigada. Bom dia a todos. No julgamento, essa parte, né, judicial já acabou. Vamos agora para a administrativa. Pela ordem, excelência. Pois não, doutor. Processo de número 24 na pauta, relatoria do desembargador Cláudio Santos. Havia um pedido formulado para sustentação oral. Jaqueline, pode explicar aí? Acredito que não foi perdeu o prazo, foi fora do horário. O que eu tirei não consta o 24. A gente tem um protocolo de requerimento. Qual é o protocolo? Vossa Excelência é advogado de quem, doutor Tássius? Da construtora Ramalho Moreira, apelante. Porque o requerimento tem que ser feito até às 8 horas da segunda-feira. Aí foi depois, Jaqueline? Certamente foi feito dentro do prazo, excelência. Ele disse que vai dizer aí o protocolo, mas não consta aqui, não. Então, pronto. Vamos dar continuidade e depois resolver isso. Tá, só para esclarecer, desembargador Cornélio. Pois não. Esse processo eu estou dando provimento parcial, reduzindo o valor da indenização e atualizando pela taxa Selic. Eu acho até que é um aspecto do desembargador Expedito também presente, que a gente tem que ter cuidado daqui para frente, porque essa remuneração a 1% e mais correção monetária é a maior aplicação financeira do mundo, de maneiras que chega ao patamares exatamente desconexos com a realidade dos fatos. Então, eu estou apenas alertando Vossas Excelências, porque realmente a poupança hoje dá 0,30%, aí a gente está remunerando com 1%, quer dizer, você devolve um terreno, debita 20% do valor que você pagou, mas você vai remunerar 1% mais correção, o terreno, o valor devolvido vale 2 ou 3 terrenos dentro de alguns anos. Uma questão bastante pungente para a gente refletir. Está julgado, doutor. Excelência, pela ordem. Fora do prazo. Desembargador, eu estou vendo aqui, desembargador, que o voto está disponibilizado, não, desembargador. Eu estou lendo ele aqui na tela, desembargador. Eu estou lendo o meu aqui na tela, o 24. Voto, relatório e ementa. Eu não estou conseguindo realizar, excelência, a verificação aqui do nosso protocolo. Não sei se a secretaria já conseguiu verificar, mas, eu já consegui verificar. Eu peço venha para realizar a sustentação, se for possível. Porque a questão abarca tem outras questões também que estão... Não, mas está dentro do prazo, Jaqueline? Não, foi fora do prazo. Se não está no prazo, não tem como. Bom, a presidência decidiu, mas, embora o advogado esteja presente, e eu sempre entendo que possa fazer a sua defesa aí, como lhe aprouver. Mas só vai ter um problema, porque senão nós não vamos colocar mais prazo. Então, o advogado não, eu compreendo. Eu compreendo a posição de Vossa Excelência. Porque tem um prazo, se não tiver...
ressalvo um ponto de vista pessoal. Tá certo. O meu não. Como está fora do prazo, eu não vou permitir, porque senão não precisaria mais ninguém se inscrever. Só bastava chegar na sessão e pedir para fazer a defesa. Compreendo perfeitamente. Tá certo. Então, eu não deferir por causa disso. Tá certo? Bem, Excelência. Obrigada. Não. Excelências, também pela ordem, o processo 120 da pauta. Depois tira esclarecimento com a Jaqueline. Jaqueline, vamos terminar a sessão. Me diga Para a doutora Ana Karenina, está inscrição também, doutora? Doutor? Pergunta Eu também havia me inscrito. Me inscrevi com mais de uma semana de antecedência. Veja aí, Jaqueline, por favor. Tem como ser checado? O processo dela já foi julgado. Qual é o número do seu processo? É porque é desembargador de Lermont, é desembargador, doutor Ricardo. Doutor Ricardo não está de férias, né? Então, não é do desembargador Expedito, não. Foi a doutora... 120, Ricardo. Eu acho. É o 120. 120 é Federação e Município de Jardim de Angicos, é esse? Não, é esse não. Ele foi pautado para a sessão virtual passada. Aí eu fiz um pedido de sustentação oral. Ele não é automaticamente remanejado para hoje, não? Qual é o número dele, doutora? Foi julgado já semana passada, então. Não. Ela pediu pauta, rapaz. Ela pediu defesa. Tem a sustentação oral. Ele foi 0817586 22 2020 82050. É o de doutora Berenice, ela não em mesa, é aquele 231, de Marlu Figueiredo, não é isso, doutora? Isso, excelência. Pronto, não em mesa, ficou para a próxima sessão. Ah, ficou para a próxima? Sim. É necessário me inscrever novamente para a sustentação oral? Escreva. De hoje a 15 dias ainda. Obrigada, excelência. Então, voltando aí para a parte administrativa, leitura e discussão e aprovação da ata das sessões anteriores. Todos aprovam? Aprovado, excelência. Sim. E as indicações, propostas. Aqui, os do Expedito está retornando de férias. Obrigado. Né? Meus cumprimentos à doutora Sayonara, nossa procuradora. Obrigada, desembargador Expedito. Prazer rever. Prazer rever. O desembargador Expedito e a doutora Sayonara, procuradora. Todos aprovam, né? Agradecer a Vossa Excelência. Obrigada, excelências. Quero agradecer, como sempre, inclusive também cumprimentar todos os desembargadores, a doutora Jaqueline, obrigada por tudo e creio que este mês ainda teremos outra sessão, não é isso? Por videoconferência. É uma dando boas-vindas e outra se despedindo, não é? É verdade, desembargador, mas é sempre bom estar aqui no meio de Vossas Excelências. Tá certo. Um abraço a todos. Alguma proposição? Presidente, propor um voto de pesar pelo falecimento do ministro José Augusto Delgado. Bem lembrado, excelência. Pronto. Uma lembrança boa aí, porque... Bem lembrado, né? O Ministério Público Acosta, excelência. Senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento de um funcionário lá do Tribunal Eleitoral, trabalhava lá na Corregedoria, o Zé Bonifácio, um rapaz de 52 anos que foi vítima de um infarto agudo e veio a falecer agora no fim de semana. São as minhas propostas, senhor presidente. Todos aprovam? Aprovo, excelência. Pronto. Desembargador Expedito, alguma proposição? Nenhuma, excelência. Doutora Sayonara? Não, excelência, mas me acosto a todas as propostas apresentadas pelos desembargadores. Pronto. Então, está encerrada a sessão. E até a próxima.